Olá, amados, a paz de Arusha. Então vamos dar continuidade, né? Agora eu vou passar aqui pro chakra coronário, tá? Aí eu coloquei aqui para não esquecer, tá? Peraí, assim, pronto. Isso. Eu coloquei aqui algumas coisas aqui, veja. Conheço o sétimo. Aqui eu coloquei a diferença do chakra da coroa com a parte do cérebro e o tube, tá? Então, como a gente já leu bastante coisa sobre o cérebro, a gente viu que não tem nada de espiritualidade, né? E aqui tá, olha, conheço o sétimo chakra, o chakra coronário. Então, a gente vê o sétimo chakra da coroa, tá? Também conhecido como chakra coronário. Então, aqui, ó, tá vendo? Chakra coronário, conexão com a espiritualidade, tá? Então, né, olha, veja bem. O sétimo chakra, também chamado de chakra da coroa ou Sahasrara, está diretamente ligado ao cérebro e à conexão com o cosmos. Então, vocês vejam, de crenças com a de escassez também é parte de responsabilidade destes chakras. Então, vocês vejam bem que aqui, quando fala chakra, já está falando de espiritismo, espiritualidade, né? Então, aqui a gente está vendo, né? Sobre isso tudo aqui, ó, cura psíquica com guias espirituais. Então, a gente está vendo tudo de espiritismo, tá? Então, aqui eu coloquei, aqui eu acrescentei a palavra YouTube. Então, vamos ver aqui o que a gente acha aqui. Se a gente acha alguma coisa aqui diferença do chakra da coroa com a parte do cérebro e YouTube. Tá, então, Então, vamos ver aqui, ó, setores do cérebro e YouTube. Ó, chakra coroa, ó. Vamos colocar aqui, porque como tá assim, vamos ver aqui se a gente acha. Ó, sétimo chakra coronário. Então, vamos colocar aqui para ver o que ela vai falar sobre isso. Então, a gente está vendo que quando fala de chakra, já está falando de espiritualidade. Então, vamos lá. We tend to think that our spirit is in our body. That's actually not correct. Your body is in your spirit. Oi, bem-vindo ao Via Dandara, nosso canal sobre Reiki. E enfim, chegamos ao sétimo chakra. Para você que me acompanhou nessa escalada vibracional dos chakras, chegamos até aqui e vamos falar do chakra mais espiritual de todos, nosso chakra coronário. A palavra desse chakra é consciência. Quando ele está ativado, está saudável no indivíduo, este ser passa a viver uma gostosa experiência física enquanto ser eterno. Quando ele não está conectado com seu eu superior, quando essa consciência não está ativada, ele com certeza não achará muita graça na vida. Irá ver tudo com os olhos humanos, achando que tudo é difícil e impossível. Quando compreendemos que somos seres eternos, encarnados num corpo físico, e que tudo o que passamos por aqui são apenas momentos para nos desenvolvermos e evoluirmos, passamos a usar a vida como um treino da nossa versão espírito. Passamos então a compreender que nossa vida é um campo extraordinário para experiências de aprendizado. Conseguimos, quando estamos conscientes, perceber que estamos no lugar certo, com as pessoas certas e em situações certas. Até o exato momento, viver o que estamos vivendo é uma resposta das escolhas que fizemos até então. E a grande maravilha de tudo é que a qualquer momento podemos reverter a situação e fazer escolhas diferentes para conquistar lugares, situações e companhias mais compatíveis com o que queremos. Não quero dizer se você está vivendo um momento muito difícil é porque escolheu passar por isso, mas que ao longo de suas vidas, até aqui, essa situação é o resultado de tudo que você fez, de todas as escolhas conscientes e inconscientes, intuitivas ou não, determinadas ou não, amorosas ou não, focadas ou não, respeitando-se ou não, saudáveis ou não. Ou seja, o que os nossos chakras trocam para o universo, o que emitimos e o que absorvemos, resulta no que somos até agora. O sétimo chakra é o mais importante de todos, por isso precisamos cuidar muito bem dele. Muitas interferências espirituais podem vir através dele, até porque este chakra pode ser considerado o chakra da proteção.
E o Reiki pode ajudar nisso, pode limpar, proteger e nutrir esse chakra. E você começa a sentir a diferença, começa a perceber que está mais protegido, e a pessoa mais protegida trabalha com a sua própria energia, sem interferência negativa atrapalhando. O ser consciente é um ser que percebe o todo, que não consegue tomar atitudes que irão trazer consequências destrutivas, porque ele está acordado. Não fica adormecido, não fica esperando as coisas caírem do céu. Vai atrás, traça um plano, não se queixa, faz o que tem que fazer para conseguir aquilo que quer. Um ser consciente não passa por cima das pessoas, não despreza o mundo, não para enquanto não for para parar. Mas ele passa por cima das dificuldades, despreza as mesquinharias humanas e avança cada dia mais, porque sabe que o único lugar a se chegar é na evolução da alma. E essa evolução depende da prosperidade em que alcançamos aqui em vida. Não estou dizendo apenas a prosperidade material, embora também seja muito importante, mas a prosperidade em todos os sentidos. Prosperar no trabalho, na família, na saúde, nos relacionamentos. Enfim, aqui concluímos o estudo dos 7 chakras. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Então, deixa eu colocar esse aqui. Here's something so interesting. Babies are born with 2 fears, the fear of being dropped and the fear of loud. Olá, pessoal. Então, a explicação, essa aí acho que a gente já viu ela falando também, né? Essa menina, em outro vídeo. Mas vocês vejam que aqui só tá falando de espiritualidade, tá? Então, a gente não viu Érica, o nome dela, né? A gente não viu em nenhum momento na anatomia falar sobre chakra, né? A gente viu falar de coroa, mas não como chakra. Então, eu coloquei isso justamente para a gente conhecer a glândula pineal, a função dela, né? E que a gente vê que a glândula pineal ela tem a função de produzir hormônios como serotonina e melatonina, tá? Mas já no espiritismo ela é o terceiro olho, no esoterismo. Né? E agora aqui a coroa, né? O que é a coroa? Então a gente vê aqui que realmente já entra nessa parte de esoterismo, hinduísmo, budismo, yoga, reiki, né? Que o reiki é um passe, como aquele médico falou, né? Da timo, que ele falou do órgão timo, o que é o órgão timo, e depois ele falou no esoterismo e no espiritismo, né? Que quando a pessoa faz um reiki, é um passe. Então, vocês vejam que é coisa totalmente satânica, que não tem nada a ver com Yarro e com Yahusha. Então, eu vou colocar isso aqui pra gente assistir esse vídeo dela e depois eu vou querer pesquisar sobre bioenergética e medicina chinesa. Eu quero ver isso para ver o que a gente encontra sobre isso, né? Na pesquisa, o que a gente encontra, se ou se faz parte da medicina chinesa, porque a gente viu que a bioenergética ela é uma medicina alternativa e que está ligada ao hinduísmo, à medicina tradicional chinesa. Mas agora eu quero saber se a bioenergética ela tem a medicina tradicional chinesa ou se ela é a medicina tradicional chinesa. É isso que eu quero saber. Tá? Então vamos assistir aqui o que essa menina que é a Érica vai falar sobre o chakra coronário, tá? No espiritismo, no esoterismo, que tá tudo ligado. Estamos chegando ao fim de mais essa série sobre a aura e sobre os chakras. Eu estou muito feliz e muito satisfeita, porque é algo que eu me dediquei desde quando eu comecei a estudar mais sobre a aura, sobre os chakras, sobre todos esses assuntos relacionados à parte holística, ao nosso ser em desenvolvimento. Eu pensei muito, é sempre algo que eu gosto muito, de compartilhar. Então eu pensei bastante de trazer aqui para vocês esses assuntos. Então vocês vejam que o holístico, né? Teve até uma pessoa que pediu, né, para explicar sobre o holístico num vídeo, né, desse canal aí que tá falando muito de bioenergética. E aí eu me lembrei dessa pessoa que pediu, né? Então vamos ver aqui o que significa mesmo holístico, porque é tanta informação, né?
São tantas informações que... vamos ver aqui de novo o que significa holístico. Só para a gente saber no dicionário o que significa, para a gente lembrar isso, né? Porque como ela falou de holístico, tá? Então aqui, ó, relativo ao holismo, que busca um entendimento integral dos fenômenos, holística. Tá, então aqui, o que é uma visão holística? Então vamos ver aqui. Holístico ou holista é um adjetivo que classifica alguma coisa relacionada com o holismo, ou seja, que procura compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade. A palavra holístico foi criada a partir de termos holos, e em grego significa todo ou inteiro, tá? Então aqui, vamos ver, né? Você vê que todo inteiro. Peraí. Tá, então, ó, o holismo é um conceito criado por Jean Christian Smuts em 1926, que o descreveu como a tendência da natureza de usar a evolução criativa para formar um todo, que é maior do que a soma das suas partes. Esta noção remete para uma forma específica de contemplar o mundo e que pode ser aplicada em várias vertentes do conhecimento, como medicina, psicologia, física, administração, ecologia, etc. Né? A gente já até leu isso, mas é porque é tanta informação que eu esqueci. O holismo divide a natureza em duas áreas, a psicosfera e a biosfera. De acordo com essa teoria, as leis químicas e físicas constituem exceções das leis biológicas. Tá, então, aqui, ó, no âmbito da medicina, a holística é uma forma de terapêutica que tem metodologias distintas da medicina convencional. Vocês vejam que já foge da medicina convencional, né? Atualmente, existem vários centros de terapia holística ou spas holísticos que disponibilizam tratamentos como Shiatsu, do Yin, Yoga, Tai Chi Chuan, acupuntura, massagem bioenergética, Reiki, etc. Então, vocês vejam que está ligado à espiritualidade. Os tratamentos holísticos veem um problema de saúde não apenas na sua vertente física, mas também como resultado de desequilíbrios energéticos e emocionais, tá? Então, né, eu vou tirar daqui porque eu já coloquei esse significado aqui, né? Então, vamos aqui continuar. Eu também não vou colocar o vídeo dessa menina para não ficar muito pesado aqui, tá? Senão fica muita coisa também. Então, vamos voltar só um pouquinho aqui para a gente ver o que ela vai falar. Eu pensei bastante de trazer aqui para vocês esses assuntos a respeito da aura, a respeito dos chakras, que na verdade eu achei que fosse virar uma série, mas na verdade ficou um mini curso aqui para vocês, com muitas explicações sobre os chakras, com explicações de como alinhar, como reativar, como deixar mais equilibrado os nossos chakras. E eu tenho certeza que esse vídeo, assim como todos os outros aqui dessa série, está contribuindo muito, não só com o meu autodesenvolvimento, mas com o de vocês também. E eu estou muito feliz por tudo isso. E o vídeo de hoje, sem mais demoras, é sobre o chakra coronário, o 7º chakra. É o chakra de nome Sahasrara, em sânscrito, que significa o lótus das 1000 pétalas. Esse chakra fica situado no alto da cabeça, aqui, e tem a cor violeta. Para os clarividentes que conseguem visualizar esse chakra e conseguem visualizar as energias desse chakra, visualiza ele na cor violeta e com uma aparência, um aspecto que parece um lótus com 1000 pétalas. Por isso, esse nome, Sahasrara, que em sânscrito significa o lótus das 1000 pétalas. É o chakra que corresponde ao plexo cerebral. Ele está ligado à nossa glândula pineal, que é a glândula responsável pela nossa parte ligada ao sono e aos nossos ritmos biológicos, enquanto estamos em vigília ou em estado de sono. Mas essa glândula, como já comentei em outros posts e em outros vídeos também, é a glândula que, para grandes mestres e antigos livros a respeito de espiritualidade, comentam que é a glândula da nossa iluminação, que é a glândula do terceiro olho, que ela está ligada à nossa
visualização num âmbito muito maior. Então vocês vejam que ela disse da glândula pineal, né, que está ligada ao sono. Aí ela já falou da parte da medicina convencional, da anatomia do corpo, do nosso corpo, como Yahweh nos criou, tá? Nos formou, né? Mas ela está falando na espiritualidade, que essa glândula pineal, ele é na espiritualidade o terceiro olho. E vocês lembram que a gente aprendeu que a glândula pineal é o terceiro olho, o espírito vai trazer memória a isso a vocês. Nós aprendemos isso. A glândula pineal ela é o terceiro olho e a glândula tímia é a morada da alma. Isso que nós aprendemos, tá? Então, vocês vejam que são ensinamentos de doutrinas de espiritismo e de esoterismo, ligado ao hinduísmo, ao budismo, a yoga, todas essas práticas aí satânicas que não tem nada a ver com os ensinamentos de Yahushua, tá? Então vocês vejam que eu fiz esse trabalho todo, mostrando sobre o nosso cérebro, mostrando tudo para poder mostrar. Porque eu não queria ser injusta, gente. Por que eu fiz isso tudo? De pegar e ler sobre o nosso cérebro, na medicina convencional. Porque eu não queria ser injusta de chegar e falar, olha, os ensinamentos que está sendo ensinado por esse canal é ensinamento de doutrina espírita e esotérica. Por isso que eu fiz questão de colocar a medicina tradicional em contrapartida da medicina alternativa, que é a medicina da bioenergética, que já vem da espiritualidade, para não ser injusta. Por quê? Porque a verdade precisa ser dita. Então, para não ter dúvida nenhuma, as pessoas pesquisarem e avaliarem, porque cabe a cada um de nós agora examinarmos, pedir ao Pai orientação para que o Pai nos guie a verdade e decidir. E ver, não, peraí, tá certo ou tá errado? Então eu vou seguir quem? Eu vou seguir a homens ou vou seguir a Yahushua andando no espírito? Então vocês vejam que essa menina aqui, ela agora já está falando, ela falou da glândula pineal na medicina convencional, como a função da glândula pineal na anatomia, tá? E ela falou a função dessa glândula pineal no espiritismo, na espiritualidade, que envolve espiritismo, esoterismo e tudo isso aí de satanismo. Então vamos aqui continuar. Deixa eu aqui colocar um pouquinho mais aqui, ó, pra gente ouvir o que ela vai falar de novo, que ela vai diferenciar da medicina tradicional com a espiritualidade, que é o que ela está no espiritismo, e isso aí ela está ativando a glândula pineal no espiritismo, que é uma coisa totalmente satânica que não tem nada a ver com Yahweh. Então vamos aqui continuar. Espiritualidade comentam que é a glândula da nossa iluminação, que é a glândula do terceiro olho, que ela está ligada também. É a glândula que, para grandes mestres e antigos livros a respeito de espiritualidade, em vigília ou em estado de sono, mas que é a glândula responsável. Então, veja bem, eu estou voltando aqui um pouquinho só para a gente ver, porque eu não quero ser injusta, mas vocês vejam que eles falam, tá? O que serve essa glândula, a pineal, como a glândula timo também, que eles falam o que a glândula timo é um órgão, e eles falam da glândula pineal. Aí você repara que ela está falando o que essa glândula faz no nosso corpo, como anatomia, como a medicina tradicional, depois ela vai passar para o espiritismo. Por quê? Porque essa glândula pineal, o terceiro olho, já não é da medicina convencional, mas é sim de espiritismo. Então vamos ouvir aqui o que essa menina está falando aqui, ó. Fica o lótus das 1000 pétalas. É o chakra que corresponde ao plexo cerebral. Ele está ligado à nossa glândula pineal, que é a glândula responsável pela nossa parte ligada ao sono e aos nossos ritmos biológicos, enquanto estamos em vigília ou em estado de sono.
Mas essa glândula, como já comentei em outros posts, em outros vídeos também, é a glândula que, para grandes mestres e antigos livros a respeito de espiritualidade, comentam que é a glândula da nossa iluminação, que é a glândula do terceiro olho, que ela está ligada à nossa visualização num âmbito muito maior. E o chakra coronário está ligado diretamente à glândula pineal. É um chakra que não tem nenhum elemento, assim como ele não tem nenhum elemento ligado a ele, assim como os outros chakras têm os elementos terra, fogo, ar, éter. Esse chakra não tem nenhum elemento e ele também não tem nenhum bija mantra ligado a ele, como os sons que eu já comentei com vocês nos outros vídeos das explicações sobre os outros chakras, e cada um tem um bija mantra ligado a ele, que é o som que é gerado a partir da ativação da energia de cada um desses chakras. Já o chakra coronário não tem nenhum bija mantra e também não tem nenhum elemento ligado a ele. Também uma outra informação que a gente encontra nas literaturas é que esse chakra aparece circundado por 1000 pétalas porque estão ligadas a ele 1000 nadis. Eu já comentei aqui em outro vídeo sobre os nadis, eu vou deixar para vocês o link aqui com as explicações sobre os nadis. Foi no vídeo onde eu falei sobre a aura, sobre as nossas energias. Mas esse chakra teria essas 1000 pétalas por conta de ter essas ligações dos 1000 nadis, que são condutos energéticos que nós temos pelo nosso corpo. A função do chakra coronário é a espiritualidade e a nossa iluminação. Os livros que comentam sobre os chakras dizem que esse chakra só vai ser totalmente aberto e ativo, só vai estar totalmente ativo quando a energia Kundalini, que é a energia que está depositada e adormecida no nosso chakra básico, que é o nosso primeiro chakra, o nosso chakra raiz, quando essa energia for ativada e subir ativando cada um dos outros chakras e chegando até o chakra da coroa, que é o chakra coronário, vai ser quando realmente a pessoa vai atingir o nirvana, a iluminação, e ter esse chakra totalmente aberto e ativo naquele momento. Eu digo naquele momento porque nós estamos aqui encarnados, vivos no planeta Terra, e do meu ponto de vista, não há como você ficar em nirvana, estar em nirvana o tempo todo aqui no planeta Terra. Isso do meu ponto de vista, das coisas que eu venho estudando e venho compreendendo a respeito dos assuntos de ativação dos chakras. Então, vão ser momentos de iluminação, momentos de nirvana, momentos em que a pessoa sente essa energia subindo e ativando todos os chakras e chegando ao chakra da coroa e tendo a iluminação total, o nirvana, que é passar pelos sentimentos de quando esse chakra está aberto, totalmente aberto, que é o que eu vou passar para vocês agora. Com esse chakra totalmente aberto e totalmente em equilíbrio, a pessoa tem um sentimento cósmico, um sentimento de conexão com tudo e com todos. Vocês vejam o que ela está falando. Vocês vejam que as pessoas que entram nessa parte de, tipo, a glândula pineal é o terceiro olho, já está entrando para o espiritismo, para o esoterismo, junto com a coroa, que até então nos foi ocultado o chakra da coroa ou chakra coronário, mas a gente aprendeu sobre a coroa, a gente aprendeu sobre a glândula timo. Agora, o que acontece quando a pessoa abre a sua glândula timo e abre a glândula pineal e esse chakra aí da coroa? Acontece isso que ela está falando do cósmico. Mas o que é o cósmico, amados? Então, vamos ver aqui o que ela está falando. Olha. Em equilíbrio, a pessoa tem um sentimento cósmico, um sentimento de conexão com tudo e com todos. Então, vamos ver aqui o que é esse sentimento cósmico. Então, vocês vejam o perigo que é a pessoa não saber disso, está sendo enganado, levando por lado do espiritismo
E pro lado do esoterismo é a pessoa acreditando no que está aprendendo, pensando que é diarro e diarruxo, e abrir essa glândula pineal, a glândula timo, junto com o chakra da coroa. E sem saber. Por quê? Porque nós não aprendemos que é um chakra da coroa no espiritismo. O que a gente aprendeu que é a coroa. Tá? Então vamos ver aqui o que é sentimento cósmico. Então, o que é sentimento cósmico? Vamos lá. Vamos ver o que é isso, gente. O que é sentimento cósmico? Pathwork. Então, vamos lá. Veja, bem-aventurança, centro interior, unidade, sentimento cósmico. Então, vamos ver. É um sentimento particular de experiência interna com Deus. Qual Deus? Qual? Precisa disso? Precisa mesmo de ativar os chakras e abrir os chakras? Precisa disso, amados? Não é uma compreensão teórica, um sentimento sobre o cosmos. É uma experiência real, física, emocional, mental, espiritual, que abarca a pessoa como um todo. Esse sentimento está profundamente ligado ao pensamento. Nele, a unidade é total. É, portanto, pensamento e sentimento em uma só coisa que traz uma experiência de bem-aventurança, de compreensão da vida e de seus mistérios, do amor que tudo abrange, do conhecimento que tudo está bem e não há nada a temer. Os pré-requisitos para acessar o sentimento cósmico são: A. Verdadeira e real compreensão da coisa e efeito pessoal na vida atual. B. Capacidade de sentir todos os sentimentos e lidar com essa experiência. C. Intenção positiva, que significa querer a verdade e o amor por si mesmos. D. Capacidade de nos ligarmos ao nosso núcleo divino mais íntimo. Será que isso é uma coisa que vem de Arro? Será? Então vamos ver aqui também no YouTube, tá? Para a gente ver o que é esse sentimento cósmico, tá? Vamos ver aqui, depois a gente volta para ver o que a Érica vai falar, né? O que é sentimento cósmico? Vamos ver, tá? Veja bem. Ó. Os ensinamentos de Pathwork, é esse que a gente viu agora, né? Pathwork, tá? Ó, glândula timo, ó, rodar de seus sentimentos, glândula timo, planeta Terra um ser vivo, emoções vêm sentimentos, como diferenciar. Entre na frequência de seus desejos, ó, técnica de entrar na frequência cósmica do que você deseja. Então, vocês vejam que são coisas totalmente, ó, energia cósmica primordial, parte 1, a energia orgone. O que é a energia orgone? Então, né, eu vou fazer o seguinte, tá? Você tá deitada na cama, Então, ele se aproxima e você já percebe o que ele quer. Você finge que não é com você e toca. O conceito da existência. Então, vocês vejam o que é a energia orgone. A gente ouviu falar sobre isso. Orgone. Orgone. O que é energia orgone? Vamos ver aqui o que é energia orgone para a gente entender. Então, a gente já está entrando para um lado, amado. Orgone. Olha, a gente está entrando para um lado do esoterismo. Tá? Vocês vejam bem. Aí o que eu vou fazer? Namastê, eu sou Camila Barbosa e nesse... Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui para continuar aqui no que a Érica vai falar, tá?
Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá certo? Eu vou encerrar esse vídeo com a Érica e no próximo vídeo eu vou colocar esses dois. Vou primeiro colocar aqui sobre a energia orgânica e depois vou colocar nesse aqui pra gente entender como é que é essa energia cósmica. Porque vocês vejam bem que a Érica tá falando de quando você abre esses chakras, né? Quando eles abrem esse chakra, que acontece esse sentimento cósmico. Então vocês vejam o grau da gravidade que é isso. O quão perigoso isso é. Tá? Vocês estão vendo que são coisas das trevas que está ligado ao esoterismo e espiritismo. Não tem nada a ver com Yarro. Então vamos aqui continuar. Vou encerrar aqui esse vídeo com a Érica. E no próximo a gente vai ver sobre isso. Sobre a energia orgânica e sobre esse sentimento cósmico. Então vamos lá. O tempo todo aqui no planeta Terra. Isso do meu ponto de vista, das coisas que eu venho estudando e venho compreendendo a respeito dos assuntos de ativação dos chakras. Então, vão ser momentos de iluminação, momentos de nirvana, momentos em que a pessoa sente essa energia subindo e ativando todos os chakras e chegando ao chakra da coroa e tendo a iluminação total, o nirvana, que é passado pelos sentimentos de quando esse chakra está aberto, totalmente aberto. Que é o que eu vou passar para vocês agora. Com esse chakra totalmente aberto e totalmente em equilíbrio, a pessoa tem um sentimento cósmico, um sentimento de conexão com tudo e com todos, um sentimento de amor, um sentimento de espiritualidade. Ela consegue perceber-se como um ser espiritual totalmente. Eu estava até vendo algumas informações nos livros, fazendo anotações para trazer para vocês aqui, e um deles mencionava até de que são experiências que não são descritas por dogmas, que são experiências que as nossas palavras chegam a ser pobres para poder explicar e para poder explanar tudo o que se experiencia com uma iluminação, com um nirvana, com uma ativação desse chakra coronário. Tem até uma anotação que eu trouxe aqui para ler para vocês, que fala o seguinte: é antes um estado de ser, um estado de transcendência da realidade mundana para o infinito. Vai além do mundo físico e cria no indivíduo um sentido de totalidade, de paz e fé, dando um sentido de propósito à sua existência. Então, assim, para quem já passou por algum processo assim, que acredito que são poucas as pessoas, porque é preciso a gente ter um equilíbrio muito grande do nosso conhecimento, da nossa verdade realmente, de tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, porque quando a gente vai ativando cada vez mais cada chakra, eu já expliquei isso em outros vídeos, vou deixar para vocês linkado aqui em cima, para quem se interessar ver sobre essas explicações, mas quando a gente vai ativando cada vez mais cada chakra, a gente vai liberando todas as energias que a gente tem acumulada ali a respeito daquele chakra, o porquê aquele chakra está menos ativo, o porquê ele está mais fechado, qual foi o trauma, qual foi o sentimento, o que a gente vivenciou que fez com que nós bloqueássemos ou com que nós fechássemos mais e tornasse aquele chakra menos ativo. Então, quando a gente vai trabalhando os chakras e trabalhando as nossas energias para que os chakras estejam cada vez mais ativos, cada vez mais harmônicos, cada vez mais em equilíbrio, nós vamos liberando essas emoções, nós vamos liberando esses traumas. E lidar com tudo isso que a gente escondeu lá atrás, que a gente deixou guardadinho lá no nosso subconsciente, muitas vezes lá no inconsciente, bem lá no fundo, para que a gente não se recordasse, porque foram situações que enxergamos de uma forma difícil, dolorosa. Então tudo isso, a gente precisa ter um equilíbrio muito grande, muito profundo, um autodesenvolvimento muito grande para conseguir fazer essa elevação toda e chegar a ativar o chakra coronário de uma forma assim. Então, vocês lembram que a gente aprendeu sobre o consciente, subconsciente, inconsciente? Vocês vejam que essa menina está falando dos chakras, ativar o nosso inconsciente. Então, vocês vejam bem
Vocês vejam para qual lado que está indo isso, gente. Isso é muito grave. Vamos continuar. Para conseguir fazer essa elevação toda e chegar a ativar o chakra coronário de uma forma a sentir tudo isso que eu li aqui para vocês. Em compensação com esse chakra menos ativo e fechado, ocorre o contrário, que é uma falta de conexão experiencial com a sua espiritualidade. A pessoa não terá um sentimento de conexão cósmica e também não saberá do que se trata quando alguém estiver falando da experiência dele a respeito de assuntos espirituais. É como se você estivesse ouvindo alguém falando algo e não conseguisse entender nem compreender nada do que aquela pessoa está falando. As experiências espirituais do outro passam a ser algo totalmente, não somente inadmissível, mas totalmente incompreensível para as pessoas que estão com esse chakra muito bloqueado. Uma outra situação é que com esse chakra fechado, a pessoa também muito provavelmente experimentará a sua espiritualidade de forma muito pessoal, peculiar somente a ela, não conseguindo explorar essa situação, esse sentimento de união cósmica, esse sentimento de expansão e de pertencimento a tudo e a todos, e de conexão com tudo e com todos. Então, para vocês que me ouviram até agora, é um chakra que traz totalmente essa questão do nosso autodesenvolvimento enquanto seres espirituais, enquanto espiritualidade. O fato que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é que não existe totalmente fechado e totalmente aberto, né? Claro, existe, mas o que eu quero passar para vocês é que nós temos momentos em que nós sentimos esse chakra muito mais ativo, porque ele realmente está daquela forma, momento em que nós sentimos ele mais fechado, momentos em que a gente perde a fé, momentos em que a gente não confia mais numa espiritualidade ou não confia em Deus, naqueles momentos que a gente está totalmente perdido em relação a esses assuntos e não aceitando nada disso, são momentos que vão fazer com que esse chakra fique menos ativo, com que ele fique mais fechadinho, com as energias um pouquinho mais paradas. Mas, como eu comentei em todos os outros vídeos, é a gente indo trabalhando o nosso autodesenvolvimento, trabalhando a ativação de cada um dos chakras, daqueles que a gente sente que a gente tem uma maior prioridade. Vou deixar para vocês aqui um link de um exercício de ativação dos chakras, que muitas pessoas sentem dificuldade em determinados chakras na hora de ativar com esse exercício. E esses sentimentos são exatamente os chakras que você tem que dar uma maior atenção naquele momento da sua vida. Então a gente, trabalhando o nosso autodesenvolvimento, trabalhando a nossa elevação para que a gente realmente chegue em estados muito harmônicos com o nosso autodesenvolvimento e chegando, quem sabe, a um estado de nirvana, que é esse estado que eu li para vocês, que as nossas palavras ficam pobres para explicar tamanha experiência que é vivenciada. Espero que tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo vai ser o último dessa série sobre aura e chakras. Deixa eu colocar aqui, o vídeo onde eu vou trazer algumas técnicas, alguns exercícios para a gente trabalhar, para aflorar mais esse chakra que está relacionado com a nossa espiritualidade. Tá. Então aqui, ó. Ao atingir o Nirvana, o que acontece com a nossa vida? Monja Coen responde: Zen Budismo. Então vocês vejam bem. Eu coloquei isso aqui pra gente ver no próximo vídeo. Porque ela falou em estado de Nirvana, já falou outras vezes o que é esse estado de Nirvana. Que ela diz que o estado de Nirvana você não consegue expressar com palavras. Será se é a experiência fora do corpo? Como a gente já ouviu? Vocês já não ouviram em grupos do WhatsApp pessoas dizendo que tiveram experiências fora do corpo? Então vamos descobrir isso. Se isso está ligado com o que Yarro ensina, com as coisas do espírito. Amado, isso é muito sério.
A gente está entrando na parte agora, a gente entrou na parte da medicina tradicional, mostrando que é o cérebro. Eu fiz questão de ler tudo. É lógico que a gente não entende tudo que a gente leu, porque a gente não é neurocirurgião, a gente não é médico, mas eu li tudo para poder mostrar que ali não está falando nada de espiritualidade. Então, deu para a gente entender a parte do nosso corpo, alguma parte do nosso corpo, do nosso cérebro, para a gente ver que anatomia é uma coisa. Mas ali já está entrando espiritismo, esoterismo, budismo. Isso é muito sério. Tá? Então, amanhã a gente vai ver sobre o atingir o nirvana, o que acontece, tá? Que pelo que eu estou entendendo, isso aí é a experiência de você sair do corpo. Então vocês vejam que isso é muito sério. Pessoa que abre esse campo para o satanismo, porque isso é satânico, amados. Isso aí também faz parte do satanismo. Espiritismo, esoterismo, isso aí tudo faz parte do satanismo. Então quando a pessoa dá lugar a Satanás, sendo enganadas, indo por ventos de doutrinas, como os apóstolos falaram, que as pessoas vão por ventos de doutrinas de homens, e não são guiados pelo Espírito, as pessoas acabam indo para esse meio. E se as pessoas abrirem campos, brechas de abrir a glândula timo, a glândula pineal, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque aí, meus queridos, só a misericórdia de Yahweh. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para as pessoas conhecerem e conhecer para não ser enganados. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações. Amados, eu não estou preocupado com inscritos, eu não estou no YouTube por inscritos, para conseguir inscritos ou para ganhar dinheiro no YouTube, tá? Eu dou de graça o que de graça eu recebi. Mas eu estou sim preocupada com almas que estão sendo enganadas e que estão a ponto de abrir a glândula timo, a glândula pineal. Isso é muito sério. E a gente vai ver o que acontece quando as pessoas abrem a glândula timo e a glândula pineal. O que acontece? Com certeza vai ser a perdição eterna. E isso eu tenho certeza. A gente vai investigar sobre isso, tá? Então, não sejam enganados, tá? Não sejam enganados, sejam livres de todo engano das trevas, de todo espiritismo, esoterismo, hipnose, de todo engano de todas as seitas e religiões, em nome de Yahushua. Vivam na liberdade que Yahushua nos dá, porque foi para isto que Yahushua nos libertou, tá? Para andarmos em liberdade nele e adorando meu Pai Espírito em verdade. Não sigam a homens, mas sigam ao único pastor Yahushua. Até a próxima.